Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, em mais essa oportunidade que Deus nos permite compartilhar a palavra de Deus a todos vocês que têm nos dado ouvidos, né? Não a mim, mas ao Espírito Santo, através dos meus lábios, através desta ferramenta da internet, que hoje tem tido um grande alcance, né, para praticamente todas as pessoas que usam hoje essa ferramenta. Então, dando sequência no que tenho falado a respeito deste grupo espiritual sendo rejeitado nos nossos dias por estar carregando a palavra, por estar gerando a palavra da hora, este arrebatamento, esta segunda vinda de Cristo, ela, do outro lado, após a tribulação, ela retorna, esta noiva, esta igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, retorna com Ele. E essa terceira vinda, quando nós olhamos para os nossos dias com um pouco de mais atenção, nós temos então o despertamento do quanto é importante o nosso posicionamento hoje, para que lá nós tenhamos então essa posição desses que voltam glorificados, desses que voltam agora em poder e glória para reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo neste milênio. E, claro, quando nós falamos terceira vinda, abrange muitos eventos, muitos acontecimentos neste período após a tribulação e introdução do milênio. E eu quero, aos poucos, ir tomando alguns eventos e tomando algumas partes para que seja de ajuda, para que simplifique para vocês que têm nos acompanhado e que você tenha cada peça então formando este quebra-cabeça, este grande quadro que é este momento glorioso, o retorno de Jesus Cristo, de sua noiva, de todos esses 7 mensageiros, de todos esses 7 grupos das eras da igreja, que nos seus dias tiveram, muitos deles, seus testemunhos selados com sangue, muitos sob perseguição, muitos passando tantos desafios, tantas lutas, mas sempre olhando para esta coroa que foi prometida, sempre olhando para esta proposta, para essas promessas que foi feita para cada era. E nós, sendo essa 7ª era, também não é diferente, temos enfrentado os desafios dos nossos dias, que quando nós comparamos com os nossos irmãos do passado, nós entendemos que os desafios dos nossos dias são maiores, olhando para tudo que temos, todo esse arsenal que o nosso inimigo tem à sua disposição, mas por outro lado, Deus tem nos dado tudo de melhor que Ele poderia nos dar, que é a sua palavra revelada para os nossos dias. Então, sabendo que foi uma promessa de Jesus Cristo, que o inferno, que o diabo e tudo que nele há não prevaleceria contra a revelação, então nós estamos trabalhando, buscando pela revelação de Jesus Cristo dia após dia. Porque a única coisa que nos mantém de pé é essa revelação, a única coisa que nos dá a vitória, que é resistir o diabo, resistir esse espírito anticristo que opera nos nossos dias, como nós temos chamado a atenção,
é através da revelação. O Espírito Santo, esse batismo, esse selo de Deus na nossa alma, que nos garante realmente vitoriosos nos nossos dias. Então, irmãos, partindo de onde paramos na semana passada, capítulo 19 de Apocalipse, mostrando ali, né, na semana passada, o pranto da igreja, um paralelo com 144 mil. E eu quero focar nesse julgamento após a tribulação. É bem comum para todas as pessoas do meio religioso e até do mundo, que às vezes não professa nenhuma religião, que há um julgamento do trono branco, que há um juízo do trono branco, um tribunal que será estabelecido e todos terão que prestar contas, responder pelas suas ações, pelas suas obras. E nós sabemos, conforme as Escrituras, por exemplo, Daniel capítulo 7, onde Daniel tem aquela visão dos livros sendo abertos, né? E o profeta explora muito isso, esclarece muito bem isso, por exemplo, na mensagem às 10 virgens, né? E os 144 mil judeus. Mas eu quero focar, eu quero chamar a sua atenção nesse período que antecede o milênio, ou nesse período que introduz o milênio, que é após da grande tribulação. Como eu destaquei através de escrituras, nós temos muitas outras. Eu ainda vou trazer mais um tempo sobre salvação após a grande tribulação, né? Um tema talvez até polêmico para alguns, mas hoje eu queria chamar sua atenção para esse julgamento, para essa pregação sendo feita para essas pessoas que sobreviverão nesse período. Então, no Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, vou ler aqui só alguns versículos. Então olhei, eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Quando eu estava lendo na semana passada, eu chamei a atenção que o contexto aqui desse capítulo 19, ele nos mostra que houve a primeira ceia, né? Porque aqui no Apocalipse 19 nós temos duas ceias. Uma é a ceia das bodas, essa primeira que acontece, e a outra é uma ceia de vingança. Então, quando nós estamos lendo aqui Apocalipse 19, verso 11, já foi após essa ceia das bodas. E após a ceia das bodas, eu vou ler aqui alguns parágrafos, nós temos vários, centenas, que o profeta mostra, afirma, e a Bíblia também, nós seguindo, nós vemos que após a ceia das bodas, esse período de 3 anos e meio, que de volta aqui o nosso quadro, após esse período de grande tribulação, tem essa volta da igreja, essa volta de Cristo, essa vinda de Cristo, essa terceira vinda de Apocalipse 1:7, que todo olho verá. Então eu estou chamando a atenção para que você tenha em mente que isso acontece dentro deste período aqui da terceira vinda, que eu vou chamar a atenção com foco nesse evento aqui. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Então ele não estava sozinho, né? A própria Escritura deixa claro isso. Muita gente
não quer que o irmão Brana volte, não quer também que a igreja volte, só Jesus volte. Mas a própria Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que os exércitos dos céus o seguiam. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Então, claro, esse Deus agora já não é mais esse Deus misericordioso que nós temos nos nossos dias, enquanto estamos vivendo nessa dispensação da graça, que há misericórdia para você pecador, para mim pecador, para todos nós ainda há misericórdia, ainda é oportunidade de clamar, de render as nossas vidas a Jesus Cristo, as pregações, o Espírito Santo ainda está disponível. Porém, neste momento que nós estamos lendo aqui, já não é mais um Deus misericordioso, já não é mais a dispensação da graça. Nós estamos falando agora dessa espada afiada. O que é essa espada? Nós vamos ler ali em Hebreus capítulo 4, vamos ler o profeta falando. O profeta mesmo recebeu essa espada, que é a palavra de Deus. Então, hoje, essa mesma palavra que nós estamos ouvindo, essa mesma espada que está cortando o pecado, que está restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando o altar através deste ministério de Elias, essa espada aqui, ela agora está para eliminar todos esses que rejeitaram a palavra de Deus. Agora, como nós vimos aquele quadro de José, como nós vimos o comportamento que José teve quando ele podia eliminar, vingar dos seus irmãos. Nós temos sim essa espada, ela eliminando, né, esses inimigos, falso profeta, a besta, né? Mas nós temos também aquele quadro bonito, lindo que nós vimos na semana passada. Mas vamos seguindo aqui. Então, queria abordar esses versículos, né? Principalmente verso 14 e verso 15. Essa espada afiada, essa espada de dois gumes. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14 até o 16, nós temos aqui também, aqui já João vendo essa forma que Jesus estava como juiz. E eu quero voltar lá em Gênesis 18, como Abraão viu também essa mudança, essa transferência de dispensação, de ministério acontecendo ali, quando Deus visitou ele em carne. Abraão recebeu ali a visita de Elohim, teve todo aquele diálogo, todo aquele companheirismo, só que chegou no momento que ele viu que Elohim estava agora numa etapa, num momento para julgamento, tanto que ele chamou ele de justo juiz. E eu vou ler essa escritura aqui ainda. Eu já estou falando para já ir criando aqui uma introdução para você já ir acompanhando onde quero chegar. Apocalipse 1, verso 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, como latão, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada
com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Então, uma breve oração para continuarmos. Senhor Deus eterno Pai, neste momento, peço mais uma vez a Tua graça, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para as Escrituras. Estamos aqui como aqueles discípulos que vinham a Ti em particular, desejando saber o que era, o que o Senhor estava querendo dizer com aquelas parábolas. E então o Senhor revelava para eles. Que o Senhor possa, meu Deus, revelar para nós. Estamos, como o Senhor nos ensinou, batendo na porta para que ela abra para nós, Senhor. Através dessa chave, através da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para dar aqui uma introdução a essas 2 escrituras, eu vou tomar, claro, a exposição das eras, para nós termos o profeta nos explicando sobre isso. Mas antes disso, só um pequeno parêntese aqui, a mensagem O Tempo da Unidade e o Sinal, que eu até usei semana passada, só voltando um pouco aqui para você relembrar esta cena das igrejas hoje, dos indivíduos hoje rejeitando a palavra. Lembre-se que essa palavra é essa espada afiada, essa espada de 2 gumes. Parágrafo 51. O Tempo da Unidade e o Sinal, 18 de agosto de 63. Como que as igrejas hoje deveriam ver o sinal do tempo no qual estamos vivendo? Fuja o mais depressa que vocês. Fuja o mais depressa. Una-te a ti mesmo com ele, e não com alguma organização ou com algum credo de igreja. Una-te a ti mesmo com ele. Então o profeta reforça muito isso aqui, né? Agora encontramos que eles rejeitaram o Messias, então se ajuntaram a si mesmos e extraíram para si mesmos um grupo, e propuseram entre si que qualquer pessoa que recebesse a Jesus como um profeta, que fosse excomungada da igreja. E vocês recordam do rapaz cego que estava lá com seus olhos cegos, e os discípulos disseram: quem pecou, ele ou seu pai ou sua mãe? E Jesus disse, nesse caso nenhum, e recordem, eles disseram que o pai e a mãe não puderam falar. Porque quando eles foram pressionados ali pelos líderes, né, religiosos, então eles não quiseram responder pela cura ali de seu filho. Como muitas pessoas hoje foram pressionadas por lideranças religiosas, então elas negaram a sua fé, abriram mão de sua fé por causa dessa pressão. Então você está vendo que quando estou aqui através da advertência do mensageiro, do 7º anjo, mostrando para você que a nossa luta hoje é resistir esse espírito anticristo que está operando dentro das igrejas da mensagem, isso não é uma imaginação da minha cabeça. Isso é uma realidade que está acontecendo, que o profeta nos advertiu em várias mensagens e que, inclusive, na primeira vinda, nós tivemos em vários momentos isso acontecendo. Aqui é um exemplo disso. Os pais, sabendo que o filho era cego de nascença, negaram ou pelo menos ocultaram, não tiveram coragem de professar a cura, porque seriam expulsos, excomungados de suas igrejas. E é o que aconteceu hoje, irmãos, é o que acontece nos nossos dias. Se a pessoa assumir que creu na revelação do dia, da hora, ela é excomungada de sua igreja. Ela tem que escolher. Ou ela fica com a igreja, ou ela fica com a revelação. Então, é um momento de decisão. É um momento que, se você não amar essa revelação com toda a sua alma, com todas as suas forças,
se você não tiver esse Espírito Santo na sua alma, você não vai resistir, porque a pressão é muito grande. E não é lá fora do concílio ecumênico, é internamente, é dos irmãos de José. Eu citei para os irmãos na igreja domingo passado, os 50 profetas nos dias de Elias e Eliseu, eram eles que estavam ali se opondo a Eliseu, naquela caminhada de Eliseu seguindo Elias, seguindo as 3 etapas, passando por Gilgal, passando por Jericó, chegando no Jordão e atravessando o Jordão, mas a todo tempo aqueles 50 profetas tentando desanimá-lo, tentando que ele desistisse dessa caminhada. Mas ele perseverou. Então, esse é o desafio que nós temos hoje. Então, por isso, estou, ao mesmo tempo, chamando a atenção para este futuro, terceira vinda, para esse julgamento lá na frente, dando a total importância para este momento que estamos vivendo aqui do rapto. Para que nós tenhamos o senso de urgência, para que nós tenhamos o posicionamento devido para alcançar, então, o arrebatamento, para que nós alcancemos, então, essa expiação completa. Agora, os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus. E foi assim que eles conseguiram exterminar. Então, veja o profeta falando lá no parágrafo 59. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando eles rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entraram e destruíram a igreja. E hoje eles têm rejeitado a mensagem do Senhor Jesus. E eles o têm rejeitado. E agora o tempo está vindo. Veja, a mensagem, qual é a mensagem? Essa mensagem do 7º anjo, esse alarido que foi soado. É essa mensagem que está sendo rejeitada hoje. E por quem? Pelas pessoas que professam crer nessa mensagem. É um quadro que está acontecendo realmente nos nossos dias. José encontrando seus irmãos, 30 de dezembro de 56. Aqui a partir do parágrafo 124, o profeta falando como José foi odiado, do mesmo modo, Cristo é odiado hoje. Eles não querem dizer que odeiam a Cristo, mas as suas obras provam o que eles fazem. Eles estão contra cada movimento dele, falando de suas ações, suas obras, seus maravilhosos feitos. Então, as ações, o comportamento das igrejas, dos indivíduos, estão mostrando, provando a rejeição que eles têm feito contra a palavra de Deus. Agora, esse pequeno grupo que tem recebido a palavra, tem concebido a palavra, como José, olha o profeta dizendo lá no 136, José nunca competiu com eles. Ele foi odiado e rejeitado com o mesmo propósito do restante deles, porque Deus estava com ele de modo sobrenatural e de modo diferente do que ele estava com o resto deles. Então, meus irmãos, como eu tenho dito, cada um tem cumprido a parte que lhe cabe das Escrituras. E essas pessoas que têm se identificado, que têm manifestado ser este grupo espiritual semelhante a José, como José não competiu com eles, então hoje essas pessoas também não ficam competindo, não ficam aí debatendo, entrando nessa onda do ódio, dessa onda aí da provocação. Vamos seguindo em frente, porque cada um está cumprindo o que lhe cabe da parte das Escrituras. Veja essas citações aqui da era de Laodiceia,
alguns parágrafos aqui, essa igreja pregada, essa mensagem pregada no tabernáculo, alguns parágrafos aqui no inglês. E nós vemos que esta era da igreja, bem dentro disto e na mesma hora, até mesmo hoje de manhã, ao tipificar as virgens, na mesma hora que as virgens nécias, agora se lembrem, a Bíblia diz que as virgens nécias, quando o clamor saiu, veja o que aconteceu aqui, como que foi que as nécias fizeram. Eis o esposo vindo, a vinda do Senhor, a pregação da palavra. E então o que aconteceu? O tempo está à mão, as bombas atômicas e tudo pronto, os pregadores correndo pelas ruas e começam a bradar a mensagem. Então o profeta mostrando como que esse alarido veio através dessa pregação, essa mensagem sendo propagada. E assim que fizeram, a grande igreja então, a Virgem Nécia diz, bem, temos sido... ele vai citando aqui o nome de denominações, né? Hoje nós podemos dizer, temos sido do tabernáculo A, do tabernáculo B, do ministério C, transferindo para os nossos dias, né? E talvez devêssemos estudar e descobrir, sim, sabem, eu creio que precisamos do Espírito Santo. E eles estão escrevendo folhetos e tudo acerca disso agora, começando. E eles disseram, nos daria um pouco dele a nós? E elas responderam, não, só temos o suficiente para nós mesmas. Enquanto as virgens nécias estavam pensando se elas precisavam desse Espírito Santo, se tinha necessidade desse Espírito Santo, se elas deviam estudar essas coisas, né? São tão difíceis. Eu conversando com a minha esposa, e ela falando que tem assuntos que realmente são difíceis, chega a dar um nó no cérebro, mas, irmãos, eu creio que tudo que é importante nessa vida, tudo que tem valor, um alto valor, requer um sacrifício. Nada que é de grande valor é como, por exemplo, você não acha um ouro, um diamante caminhando na rua por aí. É preciso cavar, é preciso extrair minerais, eles vão fundo, né? Quando a gente tem a oportunidade de assistir algum vídeo dos mineiros, esses que extraem os minerais, não é na superfície que eles estão extraindo ouro, diamante, não, é lá no fundo. Isso requer um trabalho. Então, quando nós estamos falando desses tesouros celestes, porque, como diz as Escrituras, onde estiver o teu coração, se ele está nas coisas terrenas, se o teu coração está nessas coisas terrenas, então aí está o seu tesouro. Então, se o nosso coração está nessas coisas celestiais, então nós vamos buscar por isso. Agora requer um esforço nosso. Então vamos seguindo. As virgens nécias, por exemplo, elas ficaram ainda pensando se realmente é necessário, é tão difícil entender essas coisas. E é muito mais fácil ficar no básico. É muito mais fácil entender que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que tem que lavar os pés na Santa Ceia, comer pão asmo, beber o vinho tinto. Isso é muito mais fácil. Só que nós temos uma progressão no Evangelho, nós temos um crescimento na nossa estatura. E isso requer mais alimento sólido, isso requer mais nutrientes, isso requer mais da palavra de Deus para que o Espírito Santo venha revelá-la a nós.
Como o Espírito Santo vai revelar a palavra em nós se nós não temos nada da palavra para ser revelado? Então, é por aí. Então elas foram para conseguir o Espírito Santo, foram orar, como as igrejas, como as grandes finas igrejas estão fazendo hoje. As organizações, quando elas foram para obter o óleo, o esposo veio. Então, quando essa ficha cai para as pessoas que, não, agora vamos estudar esses assuntos, agora vamos ver o que o profeta diz, vamos buscar, vamos estudar essas mensagens, aí já era tarde. Olha o profeta dizendo, então elas estão tentando conseguir ele agora. Grandes igrejas, organizações, grandes reuniões internacionais para a bênção pentecostal. Temos que ter curadores divinos na igreja. Temos que ter os que falam em línguas. Temos que ter os intérpretes de línguas. Temos que ter todos esses dons espirituais na igreja e nós vamos apenas começar reuniões e fazer isto. Eles estão fazendo conselhos, começaram a fazer isto. Enquanto foram fazer isto, é bem nesta hora que o esposo veio e levou aqueles que tinham óleo em suas lâmpadas e se foram. Enquanto os pastores, enquanto as grandes igrejas estão fazendo conselho acerca disto e daquilo na mensagem, se creem, se não creem, se pregam, se não pregam, o esposo veio. Então eles vieram e o que aconteceu? Foram lançados nas trevas exteriores, o período da grande tribulação. Então o profeta reforça que ali em Mateus 25, quando a Bíblia menciona que as virgens nécias foram lançadas nas trevas exteriores, que ali foi a grande tribulação. Então a igreja ficando para a grande tribulação, onde haverá choro e ranger de dentes, enquanto a noiva está no céu. Ó, que coisa! Então, no final daqueles 3 anos e meio, ele virá, como José fez, e se fará conhecido aos seus irmãos. Vai causar uma lamentação para todo lado. E eles dirão, eles separarão suas famílias e chorarão e dirão, onde recebeste essas feridas? E que eles que o transpassaram o verão, e ele se fará conhecido a seus irmãos. Agora ele está tentando se fazer conhecido à sua igreja, e eles o empurraram para fora. E ele ainda está de pé, batendo, dizendo, tem mais algum aí? Alguém que abriria e me permitiria entrar e falar contigo? Que possamos abrir a porta do nosso coração e dar ouvidos ao que o Espírito Santo tem dito, né, a cada um de nós. Então aqui foi para reforçar um pouco sobre esse quadro da rejeição que nós temos tido hoje, a rejeição da palavra e que isto custará caro, que nós vamos ver que lá na frente essas pessoas, nós vimos, né, que essas pessoas prantearão, e não só isso, e não só o pranto. Essa mesma palavra que foi rejeitada, que está sendo rejeitada agora, essa palavra será falada. Essa espada, é com essa espada que Cristo, que Jesus julgará as nações, e não só Cristo, os 7 anjos, e seus grupos. Você está inserido no quadro. Então eu vou com muita calma, o importante é compreendermos e Deus nos permitindo, nós vamos seguindo durante os próximos programas. Na exposição das eras, que é importantíssimo para esse esclarecimento de Apocalipse 1, aqueles versículos que eu li de Apocalipse 1, e até mesmo aqueles versículos de Apocalipse 19 que eu li, tem muito material aqui acerca deste assunto. Eu vou tentar aqui ser objetivo, mas eu preciso ler para dar base e fundamento para os irmãos
do que eu estou falando. Então aqui você pode pegar a página 22 das Eras, que você vai encontrar essa citação aqui que eu estou lendo. Veja que interessante. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Sabe do que eu lembro agora? Eu lembro da escada de Jacó em Gênesis 28. Essa primogenitura, que era para eles ali algo natural, é que para nós hoje, espiritualmente falando, essa primogenitura, esse Espírito Santo, veja o que trouxe para Jacó. Não estava ao alcance dele acessar a presença de Deus, acessar aquela mudança de nome, aquela transformação de vida, de deixar de ser Jacó para ser Israel. Mas Deus providenciou uma escada. E quem sabe não está ao nosso alcance, não está ao alcance do nosso intelecto, do nosso saber, mas se nós estamos buscando como Jacó, Deus providencia essa escada para trazer isso até nós, mas nós precisamos estar buscando por isso. Então uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura, e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação de que Jesus é o Cristo, Deus o ungido. Então veja que após Jacó receber a primogenitura, aí sim Jacó começa a ter eventos sobrenaturais na sua vida, e ele chama aquele lugar que anteriormente era Luz, que chamava Luz, aquela cidade, aquela região onde ele estava, passa a chamar agora Betel, casa de Deus. Então veja que depois de receber o Espírito Santo, então Jacó começa a ter uma caminhada de revelação de quem era aquele Deus que ele servia na sua vida. Eu não vou entrar muito agora no quadro de Jacó, porque não é o meu tema aqui, mas você pode tomar lá em Gênesis no capítulo 28. E até capítulos anteriores e acompanhar toda a história. Então é maravilhoso aqui o que o profeta vai dizendo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Então, mais um incentivo para nós continuarmos avançando, continuarmos correndo por este prêmio, por esta coroa. É um grande risco que nós corremos. Já ouvimos sobre terceira vinda. Já ouvimos sobre manifestação do Filho do Homem. Mas como eu acabei de ler o profeta falando. Irmão, saber citar a Escritura, saber que sobre a manifestação do Filho do Homem, isso é bom, é maravilhoso, mas é necessário a revelação disso. Então nós precisamos estar certos que nós obtivemos a revelação
desses assuntos e que quando, irmão, eu falo, falando de experiência própria, quando eu mergulho nos assuntos, mesmo que às vezes aquilo foi explorado de alguns ângulos, mas quando eu vou e tomo aquele assunto e começo a estudar, eu vejo que eu não sei nada ainda disso. Eu vejo que tem muito, muito, muito mais ainda e que foi apenas um tópico, foi apenas uma porção. Ainda há muito que ser explorado. Agora é necessário nós desejarmos. Hoje, nos nossos dias, com tanto envolvimento, com tantas coisas para tirar o nosso foco, e nós não podemos perder esse amor pela palavra. Porque estamos falando aqui de fé para o nosso arrebatamento. Viver nessa atmosfera de arrebatamento. Então, na mensagem às 10 Virgens, 11 de dezembro de 1960, que tem ela também traduzida como as 10 Virgens e os 144 mil judeus, vou começar a ler aqui alguns parágrafos dela. Daqui a pouco eu volto aqui para a exposição das eras. Estou seguindo aqui as anotações. Parágrafo 35. Agora, não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco do julgamento, porque no rapto da igreja não há nenhum julgamento. Veem? Vocês realmente já o enfrentaram aqui. Como nós estamos sendo julgados aqui? Pela palavra. Você vai em um culto, o pastor prega, te mostra pelas escrituras o que deve e o que não deve. Você ouve um ensinamento, aquilo lhe posiciona na palavra, você lê, você ouve. A palavra está nos julgando a todo momento. Ela vai nos lapidando, né? Como nós ouvimos as ilustrações sobre o ouro, vai batendo, batendo até tirar todas as escórias, mas isso ainda passa pelo fogo. Esse batismo do Espírito Santo, até que isso possa reluzir a imagem daquele que está atuando nesse objeto, até que nós possamos produzir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, até que essa igreja se torne a palavra, até que ela reflita Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Como no natural, vai passando os anos de casamento, a mulher reflete comportamentos do homem, vai obtendo ali e vice-versa, devido à convivência. Então nós vamos convivendo com a palavra, vamos tendo intimidade com a palavra, até que possa haver em nós, mesmo antes de nós abrir a nossa boca, como era lá com os discípulos, como era com a igreja primitiva. Vocês são cristãos, vocês são seguidores de Jesus. Por quê? Pelo linguajar, pelo modo de agir. Não era só pelos milagres, irmãos, não era só por os sinais e prodígios. Então, até chegar a este ponto, vocês realmente já o enfrentaram aqui. Isso é correto, pois aqueles que estão em Cristo estão livres do julgamento. Disse Jesus: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Como fazemos isso? Entramos em Cristo e somos batizados num corpo. 1 Coríntios 12, né? Aí o profeta cita as Escrituras. Então, isso é um quadro maravilhoso. Agora, nós vemos aqui, voltando aqui para as eras, quando nós voltamos em Apocalipse 1, verso 6, o profeta está esmiuçando aqui, ensinando, conforme diz a Bíblia, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, verso 6. O profeta vai nos dizendo, eu até li isso semana passada,
Ele nos fez, então estamos passando esse julgamento para alcançar essa plena adoção, para alcançar essa posição aqui de como Jesus foi elevado, né, ao trono, nós também chegamos a esta posição. Por quê? Porque nós estamos olhando para frente, estamos olhando para a posição que nós alcançarmos hoje, nós vamos estar ou ao lado dele nesse trono, ou diante desse trono. E diante desse trono, a pessoa, o indivíduo, estará necessitando de misericórdia. Como os irmãos de José. Os irmãos de José não estavam ao lado de José no trono. Eles estavam diante de José. Veja como foi ali aquela situação. Agora, necessitando da misericórdia de José. E claro, nós vimos como José fez com eles. Então, em Apocalipse 1, verso 7, esse Deus vindouro, nós mostramos aqui aquele quadro de Zacarias 12. Vimos como temos esse encontro dessa igreja que está viva com esses que estão voltando. Lemos ali que não vai morrer todo mundo, e isso é um quadro maravilhoso. Então vamos partir agora para esse ponto desse julgamento da palavra. Eu creio que deu para fazer uma boa introdução aqui. A rejeição da palavra hoje, que está acontecendo, essas pessoas que sobrevivem de alguma forma, essa grande tribulação, agora estão diante dessas pessoas que hoje foram rejeitadas por causa da palavra, sendo julgadas pela palavra. Mas como, irmão Saulo, como essas pessoas vão ser julgadas se nós temos o julgamento, esse juízo, só depois do milênio, esse juízo do trono branco, como diz Daniel 7 e em outros lugares? Mas veja bem, tem razão, é verdade, mas vamos olhar com calma. Antes de você já desistir, já ter um conceito, já ter a sua mente fechada, escute o que o profeta e o que as escrituras têm para nos dizer. Que neste momento que estamos tratando após a grande tribulação, a Bíblia mostra que ali há um período. Se você tomar Daniel, vou voltar lá, Daniel capítulo 12, nós sabemos que o período da grande tribulação, 3 anos e meio. No nosso calendário, 1260 dias, a Bíblia fala 1290 dias, aquele calendário ali, hebraico. Mas, quando chega no verso 12 de Daniel 12, a Bíblia fala: bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Então, a própria Bíblia chama atenção que há, sim, um período ali, ainda mais alguns dias, e que nós temos vários acontecimentos durante esse período. Por quê? Muitas pessoas, elas conseguem ver que termina a tribulação e agora começa o milênio. Maravilha! Mas nós não podemos ignorar esses eventos que acontecem antes que o milênio seja introduzido. Nós temos muitas coisas ali. Armagedon, terceiro ai, as taças sendo derramadas, a ira de Deus sem mistura. Hoje, nós estamos vendo a ira de Deus ainda sendo retida por causa que a sua noiva está aqui, cai uma praga aqui, cai outra ali, mas ainda sendo controlado, porque a misericórdia ainda está aqui, o Espírito Santo, mas ali
já não haverá mais misericórdia, limpeza do santuário, muitas coisas. O selamento aqui, como eu tentei colocar aqui, selamento dos judeus nesse período após a tribulação, tem muitos eventos acontecendo. Mas eu quero chamar sua atenção para esse julgamento pela palavra dessas pessoas que hoje rejeitaram, principalmente dessas que rejeitaram. Claro que terá outras que não tiveram oportunidade de ouvir, como nós estamos tendo, pessoas que, por falha minha ou sua, elas não souberam, não conheceram o Evangelho na sua totalidade. Enfim, nós temos todos esses motivos, mas principalmente por rejeição. Então vamos lá. O profeta vai explicando aqui, já a partir do verso 13, Jesus não mais como sacerdote, agora essa mudança, né, do ofício ali, do ministério, já essa nova etapa. Então, eu vou começar a ler aqui. Já no verso 14, como eu li, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então veja bem, quão profundamente comovente e inspirador. Aqui eu estou lendo a página 38, esqueci de falar aqui, a página 38 das 7 eras, né? Visão de Patmos. Quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. Eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Então, os irmãos observam como esses versículos aqui, 14 ao 16 de Apocalipse 1, tem elementos semelhantes ali a Apocalipse 19, aqueles versículos ali que eu li. Como está agora Jesus para julgar, juízo. Então, cabelo branco como a neve. O cabelo brilhante, branco, não significa idade, mas experiência, maturidade, sabedoria. Aí o profeta cita aqui em Daniel, capítulo 7, do 9 ao 14. A mesma coisa que João estava vendo aqui, Daniel estava vendo lá no capítulo 7. Então é um paralelo, eles vendo a mesma coisa. E aí o profeta vai citando aqui a escritura lá de Daniel. Daniel ouviu vindo nas nuvens, é exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Então a mesma visão que Daniel estava tendo, né, lá em Daniel 7, João tendo aqui no primeiro capítulo do Apocalipse. E claro, em outras escrituras também trazendo outras porções ali desse acontecimento. Então seus olhos como fogo. Aqueles olhos que uma vez que choraram, né, com compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram, Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz que retribuirá aqueles que o rejeitaram. Então, irmãos, observe bem.
Hoje estamos tendo esses olhos de misericórdia. O profeta vai lá na primeira vinda, aqueles olhos que choraram por Lázaro. Aqui, agora, misericórdia. Mas vai chegar esse período, Apocalipse 19, esses olhos como chama de fogo. Então nós vamos vendo esse quadro se formando, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. Veja que coisa terrível, irmãos. Veja que coisa terrível. E esses olhos, que hoje está vendo tudo, que está vendo o comportamento das pessoas em relação a esta palavra, que é Cristo, e que eu mostrei que essa palavra está hoje, como esteve no ventre de Maria, está hoje em ventres, em corpos humanos, que é essa noiva. Então esses olhos estão vendo tudo isso, essa rejeição. E lá, o sujeito, o indivíduo, vai se deparar com esses olhos, como chamas de fogo. Imagina que cena! De todas as emoções humanas, o que mais ele manifestou quando apareceu como Filho do Homem foi esta: ele chorava com frequência. Aí nós lembramos de Jesus, quando sobe ali em Jerusalém e fala como Davi falou quando estava sendo rejeitado lá por Jerusalém, pelo seu povo. Quantas vezes quis lhes ajuntar, e Jesus ali chorando pela rejeição. Agora imagine, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus voltando em poder e glória. Aqueles mesmos olhos tinham visões, eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos e conheciam todos os seus diferentes caminhos. Agora eu vou lá na Escritura. Porque o profeta é escriturístico, que ele está falando isso aqui é porque está na Bíblia. Lucas capítulo 7. Jesus discerne os pensamentos de Simão. Aquele Simão lá, fariseu, que convidou Jesus só para fazer descaso dele. Aí você pega a partir do versículo 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Então, meu irmão, se Jesus foi na casa desse fariseu, sabendo que ele ia lá, que ele convidou Jesus só para o envergonhar, só para o humilhar, Jesus não vai vir na sua casa, na minha casa, se nós o convidar, sendo que nós queremos trazê-lo para as nossas vidas, para ele ser o governador das nossas vidas, para ele reinar em nossas vidas? Imagine, meu irmão. Veja a humildade de Jesus. Agora, por incrível que pareça, existe hoje homens que fecham as portas das suas casas, das suas igrejas, das suas vidas, para essas pessoas que estão carregando Jesus, que estão carregando essa revelação. Porque não pregam, porque não creem, porque têm uma visão diferente, já é motivo de excomungar, de rejeitar uns aos outros. O que esse povo tem de Jesus? Nada. Porque esse Jesus que nós estamos falando aqui, ele foi na casa do fariseu mesmo sabendo o que ele ia fazer, mesmo sabendo as intenções, porque o que o profeta está falando aqui? Que ele sabia. E eu vou ler. O que é essa espada de dois gumes que sai da boca de Jesus? E Jesus tinha essa espada lá na primeira vinda. Só que o objetivo não era fazer como Israel pensou que agiria na primeira vinda. Tomar o reino e assumir em poder e glória não era para aquele momento. Então vamos lá. Então Jesus foi com toda a sua humildade, foi ali,
humilhado por aquele homem. Só que foi ali, né, uma mulher, né, lá no verso 37, assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Como diz Jesus, né, os sãos não precisam de médico, né? Então quem queria Jesus eram os pecadores. Porque o são lá, não, mesmo convidando Jesus, não queria nada a ver com ele. E posicionando-se atrás de Jesus, prostou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida o enxugou com os próprios cabelos. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo. Ele pensou, né? Ele só pensou ali. Ele não falou para todo mundo escutar. É o que o profeta está dizendo aqui. Jesus sabia o que as pessoas pensavam. Era a manifestação do Filho do Homem, a mesma que aconteceu no profeta William Branham, aquele discernimento dos corações. Se este homem fora de fato profeta, bem, saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é. Uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tem algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. E aí, claro, se nós tomarmos aqui toda a leitura, ele vai contar uma história ali para Simão e vai mostrar para Simão, né, que ele estava enquadrado bem ali, né, bem nessa história. Você pode tomar aí e ler, que ele vai mostrando para Simão, né, o que ele não fez e o que a mulher fez, e dá ali uma lição para aquele homem, né? Um quadro maravilhoso. Outro episódio também de Jesus discernindo, em Lucas capítulo 5, do verso 17 em diante, quando ele cura ali um homem paralítico. Você pode tomar o texto, esse paralítico foi levado ali, os amigos dele subiram no terraço e o baixaram ali, a maca até dentro daquele local, né? Claro, tinha uma abertura ali naquele terraço, e eles fizeram todo aquele esforço, levaram aquela pessoa ali diante de Jesus e tal, e Jesus, vendo, né, toda aquela fé daqueles homens, Jesus diz assim, já lá no verso 20, observando a fé daqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Aí vem aqui a interrogação dos escribas, dos fariseus, começaram ali a cogitar, né, entre si: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? E aí você pode tomar ali todo o restante do texto para ver ali a conclusão disso. Então, duas escrituras aqui, claro que tem mais, mostrando Jesus discernindo os pensamentos. E aí, claro, eu tenho que ler Hebreus capítulo 4, essa palavra apta para discernir as intenções dos corações, né? Eu ainda vou chegar lá. Então, irmãos, já adiantando que hoje eu vou conseguir só fazer uma introdução nesse assunto, porque é muito conteúdo e não tem como ir atropelando tudo, né? Mas eu peço que os irmãos vão tendo paciência comigo. Então veja que interessante. Então esses olhos
abrasadoramente clamejantes do juiz estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne. É o que eu tinha mencionado anteriormente. Correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto. Ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Não há como fugir. E aqui neste momento? Esse mesmo discernimento, irmãos, que Jesus tinha, nós, em corpos glorificados, nós vamos ter esse mesmo discernimento. Aquela pessoa que não deu crédito para essa pregação hoje, você naquele dia, no corpo glorificado, sendo rainha para reinar com ele nesse milênio, também terá esse discernimento. Você vai ver, ao decorrer dessa lição, que não só Jesus, tendo esse discernimento, como o profeta teve nos seus dias, através dessa manifestação do Filho do Homem na vida dele, mas você também. Pensa, irmão, essa palavra em plenitude nas nossas vidas. Então veja que maravilhoso. Os pés de latão. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza, não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é mais extraordinário ainda, porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado, e isso é exatamente correto. Pois latão significa juízo divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. João 3, verso 14. Aí o profeta cita aqui essa escritura, eu posso tomá-la aqui, São João 3, verso 14, para nós termos aqui essa escritura. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí o profeta vai explicando aqui, isso está lá em Números 21, capítulo 21, falando ali da serpente de bronze que foi levantada. Ela estava julgando, né, o pecado ali, um tipo aqui em São João 3,14, o Filho do Homem sendo levantado, Jesus na cruz para julgar o pecado de uma vez por todas. Isso falando resumidamente, claro, você tomando aqui a mensagem vai ter muito mais explicação deste tópico. Então veja o motivo desse latão está sendo colocado ali. Vamos seguindo aqui. Mas um dia aqueles pés de latão, agora já lá na página 41, estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será, e com equidade e perfeição. Então veja bem, se nós voltamos lá em Gênesis capítulo 18, já a partir do verso 16, você observa a intercessão de Abraão por Ló. Porque Abraão identificou que agora Elohim estava numa forma de juiz. E você lendo aqui, próprio Elohim, o próprio Senhor falando, ocultarei de Abraão que planeja realizar, ou seja, Elohim revelou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, ele sendo revelado do que ia acontecer, e o que acontece com a noiva? A noiva é revelado para ela os eventos futuros, o que vai acontecer. Então, por isso ela entra nessa intercessão.
como nós tivemos no quadro aqui, Gênesis 18, verso 16 em diante, Abraão sendo revelado das coisas que sobreviria à terra, a noiva sendo revelada desse juízo que está por vir, ela intercede pela igreja. Mas ela identifica agora que ele é o juiz, o justo juiz. Você, pegando aqui, você vai ver Abraão tratando assim com Elohim. E não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda, quem está sujo estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo. Eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Olha, irmão, olhe bem esse quadro. Então, nós temos lá em Malaquias, né, se não me engano, falando desse grande e terrível dia do Senhor, deixa eu achar aqui o versículo. Aqui no livro de Malaquias, só para mim tomar aqui também esse que é importante. Esse que o dia do Senhor já vem, né? Malaquias 4. Pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, garante o Eterno dos Exércitos. Então, irmãos, olha, corrobora com o que o profeta está falando aqui. Os ateus, os ímpios, agnósticos, modernistas, liberais, todos esses que não temem ao Senhor, mas, claro, tem as pessoas que foram, de certa forma, enganadas, mas eram pessoas sinceras, tem pessoas que não tiveram oportunidade. Então, irmãos, nós temos que separar isso, porque se você lê aqui a Escritura sem a revelação, você elimina todo mundo, não sobra ninguém. Por isso nós precisamos da revelação, para nos colocar nesse equilíbrio, nesse centro, para nós vermos de fato quem está sendo eliminado e quem está sobrando. Mas, especialmente, essa igreja que sobra, ela vê essa noiva vindo em glória. E que interessante, quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu. Quando ele vem para assumir esse reino? Aqui na terceira vinda, para assumir esse reino milenar, esse reino que nós aguardamos, esse reino de justiça. Pois é seu, e com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele. Glória, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isto enquanto há tempo. Olha que advertência. Eu vou acelerar um pouco aqui, só alguns parágrafos falando que nós voltaremos com Jesus.
Não só ele voltará, eu sei que muitas pessoas já sabem muito bem disso, mas não custa reforçar, que voltaremos com ele. Então, no quinto selo, no parágrafo 87, o profeta falando, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna e volta com seu rei no capítulo 19, onde nós lemos ali, no primeiro selo, o profeta falando no parágrafo 24, como rei dos reis e senhor dos senhores, com sua igreja, sua noiva, ela é arrebatada no capítulo 4 e aparece novamente no capítulo 19. E, claro, várias outras citações. Mas, já indo para o encerramento dessa introdução, que eu nem entrei ainda neste assunto, fazendo toda essa percorrendo um pouco nessa rejeição, um pouco nesse discernimento que a palavra tem hoje nos nossos corações. Hoje o profeta não está aqui, mas Deus usa pregadores, usa o pastor. Às vezes ele nem conhece o seu problema e Deus vem ali através do Espírito Santo e fala com você. Então a palavra discernindo. Mas veja, sua voz era como a voz de muitas águas. Olha que interessante. Agora, o que as águas representam, em Apocalipse 17:15, o profeta cita aqui, tem uma ilustração do que as muitas águas representam. Olha, em seguida declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então essa voz, como de muitas águas, era como se fosse multidões. Imagina essa potência dessa voz. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado seu evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. Veja, irmãos, que situação. E isso, olha, isso aqui já na página 42 das 7 eras da igreja, a visão de Patmos. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Não vai precisar nem de microfone. Ou eu com essa voz que eu preciso do microfone para ampliá-la, para amplificá-la para você. Naquele dia, será como voz de muitas águas. Imagine isso. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra, mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. Então hoje, cada pregador que tem permanecido ao lado dessa palavra tem sido essa voz. Mesmo que hoje seja uma voz baixa, mesmo que hoje seja uma voz que não tenha, quem sabe, muitos ouvidos querendo ouvi-la, como os mensageiros de cada era, mas naquele dia serão voz de muitas águas. Todos ouvirão. Aí o profeta cita aqui São João, capítulo 17, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aí o profeta faz aqui
uma ilustração. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Meu Deus! Já é apavorante se afogar. Uma situação dessa, mais desesperadora ainda. Então veja que quadro, irmãos. Que quadro dramático, né? Então, para finalizar aqui, irmãos, eu vou precisar continuar desse ponto aqui. Estou procurando ser mais objetivo para que nós aproveitemos o máximo possível do nosso tempo e também não trazer muito conteúdo para facilitar para os irmãos ir aos poucos, abordando tópicos, porque este assunto é maravilhoso, é tremendo, só que aqui eu desejo simplificar cada vez mais para os irmãos e para que as pessoas tenham gosto de saber dessas coisas, incentivar você a estudar a palavra, porque muitas vezes na escola nós temos professores que eles nos trazem mais rejeição àquela matéria. Tem professores que realmente a matéria já é difícil e da forma que eles ensinam nos causa mais trauma em relação àquela disciplina. Já outros, a forma que eles ensinam, ela nos inspira, ela nos desperta o desejo de realmente entender aquilo, de conhecer aquilo e até nos ajuda a alcançar as notas necessárias para a aprovação. Então, Hebreus capítulo 4, no verso 12, tão conhecido, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. O que Jesus estava fazendo nessas escrituras que eu li aqui, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 7, essa mesma palavra, viva e eficaz, estava ali cortando o pecado, mas também estava discernindo os pensamentos, estava julgando, já naquele momento. Pelo quê? Por essa espada, que é o quê? A palavra de Deus. Aqui a Bíblia nos respondendo, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, irmãos, aí nós voltamos lá em Apocalipse 19, onde eu comecei, eu vou finalizar. Então olhei, 19:11, e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Já falamos um pouco desses olhos. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Essa parte das coroas ainda não vou falar. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Há muita gente que não consegue crer nesses cavalos de jeito nenhum, mas está na Bíblia, meus irmãos. Está na Bíblia. Como que a pessoa ela pode rejeitar uma coisa que não foi alguém que inventou? Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. E agora o verso 15, onde eu quero enfatizar. Verso 15 de Apocalipse 19, uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Então esse verso 15 de Apocalipse 19, com Hebreus capítulo 4, verso 12, e Apocalipse 1, verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Estou parando nesse ponto
e daqui, se Deus nos permitir, eu vou continuar. Mas que fique fixado na sua mente essas 3 escrituras e aquilo que eu já li o profeta falando, e lembre-se, hoje essa palavra tem nos julgado. O lado que nós ficamos hoje, a favor ou contra dessa palavra, resultará neste momento aqui, onde essa palavra voltará. E ela, da mesma forma que ela julgou hoje, trazendo misericórdia, absorvendo o culpado, como nós lemos ali em Lucas capítulo 7, aquela mulher que estava ali sendo criticada, aquela mulher que era pecadora, Simão, fariseu religioso, mas Jesus, a palavra que estava ali diante deles, da lei, trouxe a graça para ela. Mas nesse momento, naquele dia, como diz lá em Malaquias 4, todos os ímpios, como diz o profeta aqui, ateus, os agnósticos, modernistas, os liberais, todos estarão ali, morte, inferno, sepultura e inclusive, olha, página 42, a própria Igreja Virgem Nécia. Então, irmãos, é um quadro que está explícito nas Escrituras e na mensagem, e creio que é importante nós observarmos isso para que isso nos dê esse despertamento necessário para estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, porque hoje estamos ficando ao lado dele aqui através da aceitação de sua palavra. Se você puder, faça-nos contato para que possamos saber como você está recebendo este material, se isso está sendo de bênção para você. Se você tiver dúvidas, estou disponibilizando ali o e-mail. Vamos ver ali se conseguimos disponibilizar também, quem sabe, um WhatsApp, para que possamos ter um retorno cada vez mais de como está chegando até você e do que podemos melhorar aqui também. Que Deus vos abençoe. Obrigado aí pela paciência de me acompanhar até aqui e que você obtenha cada dia revelação na sua vida, que isso, como Jesus prometeu, as portas do inferno e todo o inferno, todo o inimigo não prevalecerá contra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.